Olá, colegas, bem-vindos à apresentação do novo projeto para o 8º ano, que é o Top Teen 8. Esperamos que as nossas propostas vão ao encontro das vossas expectativas, bem como da necessidade de formação dos nossos alunos, naturalmente. Vamos então ver quais são as componentes do projeto. Temos naturalmente o Teacher's Book, temos também o Teacher's Workbook, como podem ver no ecrã. Temos ainda exclusivo professora, o Teacher's File. Eu depois falo sobre todas estas componentes no decurso da sessão. Temos ainda a oferta ao professor, o Ponto do Cidadão, que é uma brochura que integra propostas no âmbito do DAC. Ainda exclusivo professor, temos o Top Teen Kit, que é uma caixinha muito bonita, que inclui todos os cartões. Em termos de gravação, temos praticamente quase todo o material está gravado, mas eu vou enumerar algumas das gravações. Temos então recursos áudios disponíveis do Teacher's Book, todos os textos estão gravados. Temos também do Workbook, que também inclui atividades de audição. Temos ainda o Extensive Reading e, naturalmente, os testes do Teacher's File. A vantagem também das gravações é que têm duas versões. Tem a versão normal e depois uma versão mais lenta, no caso de as turmas terem mais dificuldade. E ainda a oferta ao aluno. Temos um 2 em 1, poderemos assim dizer, que é o Work and Play, que inclui atividades extra, complementares dos conteúdos incluídos no projeto e ainda atividades de caráter lúdico. Eu acho que esta componente, que é muito útil, pode até servir quase como um workbook para complementar as atividades que são propostas no decurso da aula. Agora vamos ver relativamente ao Teacher's Book. Embora provavelmente muitos dos professores já conheçam a estrutura, eu gostaria de salientar algumas das características que incluem informação exclusiva para o professor, nas bandas laterais, naturalmente. Tem também iconografia nas páginas. Não sei se tiveram oportunidade ou não de ver a newsletter que foi enviada, já com a amostra do projeto. Ao abrirem, vêm os ícones que são claramente identificativos dos recursos de todos que estão disponíveis para a determinada página. Isto significa que todos eles estão devidamente articulados, o que vai naturalmente facilitar e agilizar a aula. Temos também, e esta é uma novidade, decidimos incluir desta forma, o Extensive Reading no próprio manual. Contempla um excerto da literatura juvenil, que é Stargirl. Se calhar alguns alunos até já conhecem, na medida em que foi adaptada para televisão, passou na Netflix. Ao folhearem, alguns alunos até poderão naturalmente identificar a personagem principal e sentem-se motivados naturalmente para a leitura. A leitura extensiva contempla propostas de atividades e as respectivas soluções. No final temos também uma secção dedicada à gramática e vocabulário, que é a Grammar and Vocabulary File, que está na badana, que acompanha o manual, com a sistematização de todos os conteúdos de vocabulário e gramática. Vou agora apresentar uma panorâmica geral do manual, a forma como nós gerimos as aprendizagens essenciais. O manual está dividido em 5 unidades. Na primeira unidade, nós pretendemos proporcionar uma fase de consolidação, revisão de alguns dos conteúdos do ano anterior. Todavia, já contemplamos também algumas aprendizagens essenciais do 8º ano. Passando agora para a segunda unidade, eu acho que vai uma unidade que irá despertar a curiosidade e o interesse dos alunos, porque tem a ver com os jovens. Aqui é a unidade em que vamos tratar de emoções, sentimentos, da moda. Também há alunos que gostam de falar de moda, mas eu gostaria de salientar alguns dos aspectos característicos desta unidade e de todas as unidades. Uma delas tem a ver com a identificação clara dos conteúdos a tratar. Como sabem, todas as unidades estão divididas em subunidades, podemos dizer assim. Por exemplo, o que estão a ver no ecrã é o 2.1, que tem a ver com as emoções. Este tipo de divisão, de organização, identifica claramente todos os conteúdos que vão ser trabalhados. De seguida, gostaria também de salientar que destacamos as competências a serem trabalhadas naquela página e ao longo também da unidade e do manual. Podemos ver ali, e se olharem para esta página, que vamos tratar da compreensão oral,
Neste caso, a compreensão oral através de meios audiovisuais. Como sabem, a compreensão oral pode ser desenvolvida através de meios áudio ou audiovisuais. Neste caso, como estamos a apresentar um filme, será através de meios audiovisuais. Olhando para este filme, não sei se já utilizaram ou se conhecem, mas também é um filme ainda recente. O próprio título acho que indica que está adequado ao 8º ano. Vamos então ver um bocadinho, só para termos uma ideia do que vai ser tratado. So, the topic of today's video is being yourself. Being yourself can be hard, and it's like, aren't I always being myself? And yeah, for sure. But being yourself is like not changing yourself to impress someone else. A lot of people like call me quiet or shy or whatever, but I'm not quiet. Most quiet, Kayla Day. I don't talk a lot at school, but if people talk to me and stuff, they'd find out that I'm like really funny and cool and talkative. By the way, I like your shirt a lot. It's like so cool. What? Os colegas puderam ver um pouco do filme, não sei se viram o trailer completo, mas acho que deu para perceber que se trata de uma história de uma jovem que tem problemas de adaptação à escola e também em problemas em fazer amigos, mas também não quero desvendar muito do mistério, porque depois, entretanto, os colegas poderão ver. O que eu queria dizer é que o conteúdo está adequado às emoções e sentimentos e problemas que os jovens neste nível etário têm de enfrentar. Em termos de recursos, eu já tinha referido logo no início temos recursos indicados nas bandas laterais, não só para o professor, mas também como para o aluno. Todavia, se olhar e atentarem nas bandas laterais, vemos que temos uma parte azul, onde nós incluímos a informação, por exemplo, respostas ou outra informação que nós consideramos necessária para aquela atividade, na parte azul. Na parte de cima, que é uma cor diferente, na barra lateral, temos informação para professor e para aluno. Neste caso, podemos ver que temos um vídeo de abertura de unidade, e então queria, além de áudio, exercícios também, para o que o aluno poderá realizar, mas queria chamar a atenção para uma característica também importante e um recurso importante do manual. Todas as unidades têm um vídeo de abertura. Esse vídeo de abertura tem como objetivo motivar os alunos para aquela unidade e no final, naturalmente, aparecem os conteúdos a ser trabalhados. E já que estou então a falar no vídeo de abertura, vamos ver um exemplo de vídeo da unidade 2. Sup? What's up? You know, I asked my teacher that one day, and do you know what he said? Excuse me, you may not say that to me. To me, you need to say, "How are you today?" Or, "How are you doing, Mr. Jenkins?" I think you know we haven't used language like that in my classroom, Eric. Let me just tell you that What's Up moment was the beginning of several downs in my school week. I'm Eric, and I'm going to tell you about some ups and downs in my 8th grade year. Para além dos recursos para o aluno, também gostaria de destacar uma outra característica que está presente ao longo do manual, que são atividades diversificadas e apelativas. Estamos a ver um exemplo aqui de um quiz relativo a emoções e sentimentos, que é o que nós estamos aqui a tratar na unidade 2. Como sabem, de acordo com as aprendizagens essenciais, e quando falamos de jovens, teremos de falar de emoções, sentimentos, moda, como eu tinha também dito anteriormente, e serão essas as aprendizagens aqui desenvolvidas nesta unidade. Além disso, também, uma outra característica importante, a inclusão de rubricas, como podem ver, que despertam o interesse e a curiosidade do aluno e também, por acaso não está ali, mas poderia estar, que é o espírito crítico. Daí nós termos optado por este subtítulo, como podem ver também. Ainda dentro da unidade 2, uma outra característica é a forma como nós trabalhamos a gramática. É trabalhada sempre com rigor científico e linguístico, como poderão também ver ao longo do manual, e naturalmente depois tem uma fase de prática. Uma outra característica do manual, já tinha dito que nós, em termos de compreensão oral, nós utilizamos recursos variados, meios audiovisuais,
Já tínhamos visto, aliás, 2 vídeos, já dei exemplos de 2 vídeos. Agora vamos utilizar também um recurso áudio ou audiovisual, de acordo com as nossas opções, e é uma canção popular. Ora, porque é que aparece aqui esta canção popular? Por acaso esta canção já está na unidade 3, que diz respeito aos hábitos alimentares saudáveis. Nós escolhemos esta canção porque, de acordo com o próprio Ed Sheeran, não é? Vê-se pelo título, são os Bad Habits, mas ele diz que já conseguiu ultrapassar esses hábitos. E esta canção é popular, todos os alunos conhecem e irá ser um sucesso na sala de aula. Vamos passar agora a um exemplo da maneira, da forma ou das estratégias que nós utilizamos para desenvolver a interação oral, que é sempre uma parte difícil, uma competência difícil para os alunos, porque implica produção, mobilização de todos os conhecimentos adquiridos, e nós procuramos gradualmente apresentar atividades que preparem um aluno já para a fase de comunicação. Na página 94, por exemplo, que é o que está a ser projetado no ecrã, temos uma atividade de audição, que é um diálogo, aquela situação que provavelmente os colegas conhecem, que nós costumamos apresentar no âmbito dos hábitos alimentares saudáveis, quando se vai já ao restaurante, tem a ver com a aquisição de bens e serviços, já agora localizando a aprendizagem essencial, identificando a aquisição de bens e serviços. É isso que nós estamos aqui a tratar. Então, os alunos têm de ouvir o diálogo, completar e desta forma estão a ficar com um modelo para depois produzirem. Nós tivemos muito cuidado no desenvolvimento, quer da interação, produção oral, quer também depois na interação e produção escritas, porque são competências em que os alunos demonstram sempre muita dificuldade. Então nós procuramos de uma maneira gradual, ao longo do manual, ir levando os alunos à fase de aquisição. Já que estou a falar na parte de produção e interação, também gostaria de dizer que uma das características do manual, a cada unidade está dividida em subunidades, como eu tinha já referido anteriormente. Todavia, nós gradualmente apresentamos conteúdos de maneira a que todas as subunidades, digamos assim, 2.1, 2.2, 2.3, que são as partes em que estão divididas cada uma das unidades, todas elas acabam numa fase de comunicação. Como nós sabemos, é esse o objetivo principal da aprendizagem da língua inglesa. Mas voltando então ao que tinha dito, relativamente às páginas 94 e 95, os alunos têm um modelo, desta forma também podem melhorar naturalmente a pronúncia. Depois de haver a preparação, vão então à fase já de interação, em trabalho de pares, eles próprios têm de fazer um diálogo semelhante ao modelo que foi apresentado. E acho que desta forma os alunos não terão tanta dificuldade já na fase de interação, produção oral, ou em termos gerais poderemos dizer comunicação. Já fiz referência a um item gramatical e à forma como nós apresentamos. Vou agora apresentar um outro, ou referir um outro, que é o Present Perfect, que nós incluímos na unidade 3, como podem ver, e estão a ver projetadas as páginas 98 e 99. Aqui há sempre uma fase de explicação, tratamos do uso e da forma, naturalmente, e no sentido de motivar os alunos para este tempo verbal e expô-los também à língua, nós escolhemos uma atividade que eu acho que vai resultar muito bem na prática. Para já porque os alunos conhecem as canções e desta forma eles estão a praticar um tempo verbal com prazer. Será uma atividade que resulta sempre muito bem. De seguida, propomos atividades, outros exercícios para a prática deste tempo verbal. Nós estamos a ver projetadas as páginas 98 e 99, mas se folhearem na página 100, podem ver que propomos outras atividades relacionadas com este tempo verbal. Esta unidade tem muitos recursos áudio e audiovisuais. Desta forma, os alunos são expostos à língua e este tipo de vocabulário integrado e relacionado com o ambiente,
de uma forma motivadora e eu acho que será mais fácil para eles adquirirem o vocabulário. Então nós vamos já dar um exemplo de um vídeo que nós decidimos incluir, não sei se já o utilizaram, que é Julia Roberts dá a voz à natureza e aqui até propomos duas atividades. A primeira visualização, como podem ver na página 131, os alunos veem e identificam apenas o vocabulário essencial. E há algumas palavras que eles já conhecem, outras provavelmente serão novas. E só depois, na segunda visualização, é que os alunos têm então de completar o texto que é proposto nessa página. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. Nós temos, nesta unidade, incluímos diversos tipos de texto, naturalmente, mas é quase impossível não mencionar a menina que todos nós conhecemos, que não é? Ora, vamos lá ver se recordam dela, basta olhar para a imagem, eu acho que nesta altura já a identificaram. Ora, gostava de chamar a atenção que em termos de compreensão escrita, nós temos várias possibilidades de leitura. Aparece o texto, naturalmente, na página, tem a possibilidade, os alunos têm a possibilidade de ler, têm a possibilidade de ouvir e temos ainda uma outra possibilidade, digamos assim, é um outro recurso, que é o Reading Video, que é praticamente um texto animado. Este tipo de recurso facilita a compreensão por parte do aluno. Is a young Swedish activist who has one goal: save our planet. Let's find out how she changed from a silent schoolgirl to a famous climate activist. One day at school, Greta's class watches a film about how much rubbish there is in the oceans. An island of plastic larger than Mexico is floating around in the South Pacific. Greta cries throughout the film. Todos os textos são seguidos de atividades de compreensão de tipologia diversificada. Estamos a ver projetados ainda nesta unidade, como eu tinha dito, nós temos muitos recursos audiovisuais, naturalmente que temos textos adequados. Estamos a ver projetadas as páginas 144 e 145. Estamos a ver aqui uma outra canção, que também é muito popular, tem um vídeo muito apelativo também, que é o Paul McCartney com um grupo de cantores famosos, que também é uma canção dedicada à terra, mas nesta sequência do texto, naturalmente que eu não estou a salientar todas as fases, digamos, a sequência desta unidade, mas na sequência do texto, o que acabaram de ver, e que tem acompanhado o Reading Video, depois de termos trabalhado a compreensão, ter a parte da gramática, vamos então para a parte de escrita. Nós já tínhamos visto, em termos de interação oral, o diálogo que foi devidamente preparado. Em termos de escrita, nós também procuramos guiar um aluno para que ele, sem dificuldades e de uma forma faseada, possa escrever com correção. Ora, nós até demos a esta entrevista, neste caso, o título de Guided Writing. Porquê? Porque o aluno tem a entrevista meia feita, digamos assim, terá de completar as perguntas. Aqui, depois até temos mais de uma hipótese de trabalho. Imaginemos que os alunos com mais dificuldades podem fazer o roleplay desta atividade, desta entrevista. Os alunos melhores podem fazer uma entrevista, eles próprios criarem uma entrevista semelhante. Cria-se também aqui uma possibilidade de utilizarem a internet, por exemplo, fazem pesquisa relativamente à Greta, neste caso, e depois escrevem a sua própria entrevista. Ou seja, que há aqui possibilidades de diferenciar o trabalho na sala de aula de acordo com as competências e capacidades dos alunos. Ainda nesta unidade, gostaria de salientar as páginas 138 e 139. Ora, temos uma canção na página 138, que também é uma canção muito bonita e popular, não sei se também já utilizaram,
Mas aqui dividimos, em termos de trabalho, dividimos a canção em duas partes. Primeiro, os alunos ouvem a canção apenas, fazendo a atividade proposta, e como é acompanhada de um videoclipe que tem uma história, então na segunda fase os alunos veem o videoclipe e depois fazem, que está relacionado com a história, que é contada, e fazem a outra atividade. Portanto, esta atividade também irá funcionar muito bem na aula e, além disto, está relacionado com o tema que estamos a trabalhar, que tem a ver com o ambiente. Ora, vamos agora ver, então, outra maneira de desenvolver a escrita. Relativamente à escrita, nós temos produção, como sabem, interação escrita. Na unidade 1, aparecem os enunciados escritos mais curtos, como, por exemplo, um tweet que tem poucas palavras, não é? Naturalmente. Gradualmente, vamos propondo atividades de produção ou interação escritas adequadas ao contexto e ao tema que estamos a trabalhar. Mas em termos de escrita, nós temos cuidado em preparar também os alunos para a escrita. Na página 139, que é o que estamos a ver agora projetado no ecrã, temos um exemplo do mail. Depois o aluno tem algumas perguntas para se familiarizar não só com o contexto, com a própria estrutura. Tem também alguns conselhos, que é o top tip, que tem de lado. E desta forma o aluno tem um modelo para depois poder escrever também o seu próprio mail. E naturalmente é quase obrigatório ter a parte do feedback, não é? O aluno, depois de desenvolver a atividade, tem de ver se foi ou não bem sucedido no trabalho realizado ou se terá ainda de fazer outro tipo de atividade para consolidação. Todas as unidades terminam com uma autoavaliação, em que nós incluímos uma parte da audição, sempre a parte do vocabulário e todas as aprendizagens que foram trabalhadas nessa unidade. Incentivo também a autoavaliação, porque depois os alunos, depois de realizarem as atividades, podem depois verificar até que ponto têm ou não ainda dificuldades ou se foram bem-sucedidos, naturalmente, nas aprendizagens trabalhadas ao longo dessa unidade. E passamos agora ainda no Teacher's Book, que é a tal novidade que eu tinha falado logo no início. Temos então a leitura extensiva, que tem a audição, no caso de quererem utilizar, e como eu disse também, é um excerto de literatura juvenil e que será do interesse dos alunos, porque conta uma história de uma jovem, tem a ver com a adaptação à escola e aos amigos, da forma como tenham mais ou menos dificuldade em fazer amigos, e eu acho que está relacionada com a vida dos jovens deste nível etário. Poderá ser utilizada, por exemplo, na unidade 2, que está diretamente relacionada com a unidade 2, em que tratamos dos jovens, mas isto é apenas uma possibilidade de trabalho. Os colegas depois podem naturalmente gerir e planificar de acordo com a turma e com a gestão do próprio manual. Passamos então agora para o workbook. Uma das características, como podem ver também, é a variedade de exercícios. Incluímos vocabulário, gramática, temos atividades de compreensão oral e escrita, produção e interação orais, produção e interação escritas, portanto, tem uma estrutura até semelhante, digamos assim, ao próprio manual e permite complementar todas as atividades introduzidas no manual. Estamos a ver projetadas como exemplo as páginas 72 e 73, podemos ver que tem exercícios de vocabulário, e na outra também tem outras atividades em que os alunos têm de legendar a imagem, e é um exemplo do teste. Queria aqui salientar, todas as unidades têm um teste completo, com todas as competências. Temos, em termos de competência comunicativa, temos a compreensão oral, temos a compreensão escrita, tem até a parte de interação ou produção oral, portanto todas as competências estão aqui contempladas no teste, em todas as unidades onde teste sempre. Work and Play, que é como sabem, é uma oferta ao aluno, que é o 2 em 1, porque contempla atividades extra, bem como atividades de caráter lúdico. Pode ser utilizado em diversas situações na aula, desde os alunos que acabam primeiro, ou pode ser utilizado como trabalho de casa, e eu acho que é sempre uma forma de complementar, consolidar aprendizagens. Dentro do Work and Play, páginas 16 e 17,
Podem ver exemplo na página 16, exercício de vocabulário, na outra página, página 17, temos exemplo de gramática, ainda depois na outra parte, work and play, no âmbito das atividades de caráter lúdico, temos o que estamos a ver, tem a ver com a unidade, está relacionado com a unidade 2, tem a ver com emoções e também com moda. E passamos agora para o Teacher's File. Ora, o Teacher's File inclui uma grande variedade de recursos, como podem ver. Temos, em termos de complemento e de recursos para o professor, 35 fichas de gramática, depois ainda temos as outras, que são também de gramática, mas como sabe, depois vamos ver um exemplo, são mais rápidas, daí de nós darmos outro nome, tem instrumento de correção rápido também. Em termos de teste, nós apresentamos 46 testes, tem um entry test, além disso tem a parte de audição, temos 10 testes de listening, compreensão oral, depois temos 10, nós designamos Progress Test, aqui tem a ver com compreensão escrita. Estes testes são adaptados, significa que, mas eu depois vou dar um exemplo, que há sempre uma versão normal e depois uma outra ligeiramente mais fácil. Também temos a parte de speaking, que são os speaking tests, também contemplamos a educação inclusiva, como seria de esperar, e acho que é muito útil, porque nós temos este tipo de alunos, naturalmente, na nossa sala de aula, e então nós temos como oferta 30 fichas de trabalho, temos 5 testes, e temos também material de apoio ao Projeto Maia e outros recursos. Relativamente ao Projeto Maia, eu sei que apenas está a ser desenvolvido em algumas escolas, mas todavia nós achamos também útil incluir algumas propostas de trabalho. Vamos então ver os separadores. Aliás, aquilo que eu acabei de referir, podem ver aqui os separadores, são estes que encontram no Teacher's File, que estão devidamente, cada um deles tem a identificação dos conteúdos, dos recursos que estão incluídos, é uma forma de organizar e de nós podermos encontrar o material que precisamos de maneira fácil. Estamos a ver projetados agora testes que estão incluídos no Teacher's File, no dossiê do professor. Por exemplo, estamos a ver o teste 8A, tem a ver com a unidade 4. Significa que este é um teste que nós diremos de dificuldade normal. Todavia, nós temos então o teste 8B, que é o que nós chamamos de adaptado, que é um pouco mais fácil. Significa que nós, para cada teste, temos sempre um teste adaptado. É o 8A, que é 8A, pode ser um A ou o número que for. O A é sempre o teste com um grau de dificuldade normal e o B, a versão B, será um pouco mais fácil. Estamos a ver agora projetados do dossiê do professor, temos fichas de trabalho, que eu acho que também são muito úteis. O que estamos a ver aqui era, por exemplo, o Present Perfect. Temos outro tipo de fichas de gramática, que são a escolha múltipla, como podem ver, tem correção rápida, através do instrumento que também está a ser projetado. A vantagem deste tipo de fichas é que são transformados em quiz-a-v, que significa que é tipo Kahoot, podem ser utilizados não só como consolidação, como também numa fase de avaliação, porque depois de nós utilizarmos este tipo de ficha no formato de quiz-a-v, nós podemos exportar o resultado. Significa que nós ficamos com indicação dos resultados que os alunos obtiveram. Portanto, também tem esta vantagem, este tipo de ficha. Ainda no dossiê do professor temos fichas de trabalho para os alunos de educação inclusiva, bem como testes, naturalmente, para estes alunos. Temos ainda no dossiê do professor documentos relativos ao Projeto Maia. Vamos passar agora ao Top 10 Kit. Como eu tinha dito, aqui incluímos todos os cartões que fazem parte, compõem o projeto. Temos então 64 flashcards, temos word cards, temos também os speaking cards e ainda writing cards. Eu acho que este conjunto de cartões pode ser utilizado com finalidade diversa, começando, por exemplo, com os flashcards e word cards, possibilitam
naturalmente jogos, implementação de jogos na sala de aula. O speaking cards e o writing cards também são úteis na medida em que nos permitem desenvolver a parte de interação e produção oral ou escrita. Uma vantagem é que todos estes cartões estão disponíveis em formato digital. Vamos agora para a parte áudio, embora já tenha feito alguma referência, uma breve referência logo no início. Temos o Teacher's Book, todos os textos têm gravação. Também já tinha frisado que temos duas velocidades, normal e a velocidade um pouco mais lenta. A parte do workbook, Extensive Reading, Teacher's File, tem tudo, está tudo gravado. Portanto, poderão sempre utilizar este tipo de recursos áudio. Novidade. A novidade que temos aqui em termos áudio é que, como sabem, há textos que têm uma rubrica em baixo designada como Vocabulary Help, que são as palavras novas, em princípio. E desta vez também foram gravadas porque acho que justifica, atendendo a que são palavras novas, os alunos provavelmente precisam de alguma ajuda para poder pronunciá-las corretamente. E o Ponto Cidadão, que é uma oferta exclusiva do professor, com propostas no domínio do DAC. E agora recursos digitais. Sem dúvida, o projeto tem uma nova dimensão digital porque tem uma grande variedade de recursos. Eu vou enumerar apenas alguns. Registros vídeos, já vimos logo no início, ao longo da apresentação, que temos quer vídeos originais, que são a abertura da unidade, quer outro tipo de vídeos, ou trailers, ou documentários, por exemplo. Todos os recursos são editáveis. Temos outro tipo de atividade, a ferramenta, que é o reconhecimento de voz, em que os alunos ouvem uma frase, por exemplo, repetem e depois veem até que ponto conseguiram ou não pronunciar a frase corretamente. Apresentações em PowerPoint, registros áudio, atividades interativas. O Quiz a Ver já tinha feito referência, até quando fiz referência à parte das fichas de gramática, com escolha múltipla. Temos jogos interativos, exercícios interativos, gerador de testes, e eu acho que, e muito mais, não está aqui tudo enunciado. E todos estes recursos que eu acabei de enumerar ao longo da apresentação têm formato editável. No caso de querer editar, esse tipo de recursos também estão disponíveis nesse formato. Colegas, eu espero que o projeto corresponda às vossas expectativas. Em meu nome e em nome da Arial, agradeço o vosso interesse e disponibilidade e então até breve.